E aí, turma do sexto ano, estamos juntos aqui mais uma vez, agora para a nossa terceira aula do segundo bimestre, e hoje vamos falar sobre frações. Nas últimas aulas nós estudamos a parte de MMC e MDC, e MMC é um assunto muito importante para o assunto de frações, principalmente em algumas partes que vai estar envolvido nas operações, que as operações com frações nós vamos ver em outra aula específica, porque o assunto de frações é muito extenso. Então, para iniciar a aula, é muito importante a gente saber o que é uma fração. Que quando chega nesse assunto, muita gente teme, muita gente não gosta, muita gente que já terminou os estudos, quando vê uma fração, não sabe o que é, não sabe o que significa. Então, isso é muito importante para vocês, para aprenderem agora, porque a partir desse ano, vocês sempre vão utilizar frações matemáticas em todos os assuntos que vocês forem estudar. Então, o que são frações? Fração eu posso dar duas definições. A primeira, representa partes de alguma coisa, mas sabendo que essas partes de alguma coisa é alguma coisa dividida em partes iguais. Viu? E a outra definição é que a fração é uma divisão. Como assim uma divisão? Vamos supor que eu tenha 4 dividido por 2, eu posso escrever isso na forma de fração. 5 dividido por 3, eu posso escrever isso na forma de fração. Mas vamos para outra definição, inicialmente. Que a fração é o quê? Fração é uma forma de representar as partes pela qual um objeto é dividido em partes iguais. Preste atenção nisso, porque muita gente, se eu pedir para representar uma fração na forma de um desenho, pode errar. Então, é dividida em partes iguais. Assim, toda fração representa uma divisão. Aqui eu coloquei 3 exemplos para a gente representar esses objetos que estão divididos em frações. Aí vem, ó, represente na forma de fração as partes pintadas de cada figura. Nessa figura aqui, se eu observar, tem um triângulo. Esse triângulo está dividido em 2 partes. Aí eu quero representar isso em forma de fração. Como eu quero representar em forma de fração a parte pintada da figura, eu vejo quantas partes essa figura foi pintada. Foi pintada quantas partes? 1. Sobre... Agora eu olho quantas partes foi dividida a figura. A figura foi dividida em quantas partes? 2. Então, esse 2 vem aqui para baixo. Então, esse número aqui de cima representa a parte pintada. E esse número aqui de baixo representa a quantidade de partes da figura. Espera aí um pouquinho, só para eu tirar as mensagens. Fico recebendo mensagem e fica fazendo barulhinho. Então pronto, agora tá massa agora. Então veja só, em cima representa a parte pintada. Embaixo representa a quantidade de partes que foi dividida a figura. Então essa daqui, olha, eu pintei quantas partes? 3, não foi? Então ficaria 3 sobre... Eu dividi essa figura em quantas partes? 4. Então 3 sobre 4. Nessa outra figura aqui, eu tenho quantas partes pintadas? Esses pontinhos foi para eu não gastar muito piloto, para não ficar pintando ela todinha. Mas vamos supor que esses pontinhos são as partes pintadas. Eu pintei quantas partes aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 sobre quantas figuras, quantas divisões tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. 6 sobre 12. Então, veja só, pessoal. Dê uma pausa aí para copiar esses exemplos, porque eu vou apagar e vocês vão copiar esses outros exemplos abaixo disso.
Pronto, já copiaram. Então veja só, tem um problema nessas questões aqui. Se eu pedisse o contrário, se eu pedisse esses exemplos, copiem abaixo desses. Esses exemplos que eu vou fazer agora, vocês copiam abaixo desses. Veja só, vamos supor que eu peça para você representar essa fração fosse o contrário aqui, ó. Represente esse exemplo, vocês copiam abaixo desse outro exemplo que tem aí. Represente a fração na forma de figura. Aí vem essa alternativa. 1/2. Preste atenção que isso é importante. Se vocês fizerem essa figura e fizer isso, ó, e pintar aqui, ou pintar lá embaixo, aí você vai dizer, professor, pronto, já respondi aí, ó. Está dividido em duas partes e eu pintei uma delas. Só porque tem um problema. Eu tenho que dividir em partes iguais. Será que essa partezinha de cima é igual a essa de baixo? Não. Dá pra gente perceber de cara que não é. Se, professor, eu posso fazer assim, então, retângulo, dividir em duas partes e pintar essa daqui. Pode ser assim? Não. Por que não pode? Você não está dividindo em partes iguais. Ó, o pedacinho daqui ou esse pedaço. Vamos supor que seja um bolo. Eu vou dividir em duas partes. Eu fico com essa parte e você fica com essa. Você vai gostar e eu vou dizer que eu peguei a metade do bolo. Eu peguei a metade do bolo? Não, não foi? Eu peguei muito mais. Então preste atenção quando vocês forem representar frações e formas de figuras, que tem que ocorrer o quê? Se eu pegar e desenhar um triângulo, o melhor é você dividir aqui ao meio e pintar. E se vocês forem fazer um retângulo, que a figura mais fácil é fazer em retângulos, é tentar dividir ao meio. Preste atenção nisso que é muito importante e muita gente erra na parte de representar uma fração na forma de figura. Agora tem outro problema. Imagine que eu peça para vocês representarem isso na forma de figura. 5/3. E agora, hein? O que é que eu faço? A parte de cima representa a quantidade de partes que eu vou pintar. A parte de baixo representa a quantidade de partes que a figura vai ser dividida. Então, eu tenho que dividir uma figura em 3 partes e pintar 5. Será se tem como isso? Não, não tem como isso. Eu pegar, dividir uma figura em 3 partes e pintar 5. Então, o que é que eu faço? Eu faço uma figura, vou dividir em 3 partes e vou pintar as partes que eu tenho aqui. 1, 2, 3. Pintei 5 partes? Não. Aí o que é que eu faço? Faço outra figura do mesmo tamanho que essa e do mesmo formato, divido em 3 partes. Aqui eu pintei quantas? 1, 2, 3. Então eu vou pintar aqui mais 2. Isso é o que nós vamos ver que são chamadas as frações impróprias. São frações cujo numerador é maior do que o denominador e não é divisível. Agora, preste atenção que as figuras têm que ficar separadas, não podem ficar juntas, e eu pinto a quantidade de partes que o de cima está aqui mostrando. E o de baixo indica a quantidade de partes que vai ser dividida a cada figura. Mais um exemplozinho, ó. Vamos supor que tenha 10/4. Aí o que é que eu faço? Faço uma figura dividida em 4 partes. Vou pintar quantas? Eu tenho que pintar 10.
Então, ó, pintei 1, 2, 3, 4. Eu preciso pintar mais, então eu vou fazer outra figura. Do mesmo formato, não pode ser de formato diferente. Do mesmo tamanho, ó. Já pintei 4. 5, 6, 7, 8. Tem 10? Não, né? Então o que eu vou fazer? Vou fazer outra figura. Já pintei 8. 8, 9, 10. Pronto. Representei a fração na forma de figura. E se eu precisasse fazer mais figuras até chegar ao valor que eu queria, eu vou fazendo isso até chegar no valor que eu quero, que nesse caso aí era 10. Então, a parte de representação de fração na forma de figura e uma figura na forma de fração, às vezes a gente acha que é muito simples, mas eu posso pegar e complicar para vocês. Então, preste atenção, que é só isso, não tem nada de diferente. Professor, não entendi. Volte de novo o vídeo do início e preste atenção. Agora, ó, uma coisa importante pra gente, que é o quê? É saber qual é o nome dos elementos de uma fração. Uma fração só tem 2 elementos, o de cima e o de baixo. Infelizmente, quase sempre a gente fica falando só o de cima e o de baixo, de cima e o de baixo, de cima e o de baixo. Esquece os nomes, aí quando eu escrevo alguma coisinha, a pessoa não sabe o que é numerador, o que é denominador, mas é bom a gente lembrar que o numerador é quem? O número que está aqui em cima e o denominador, o número que está aqui embaixo. Esses são os elementos da fração. Simples, fácil e vocês nunca devem esquecer essa parte. Por que numerador e por que denominador? Foram os nomes que deram a ele. Numerador e denominador. Agora, outra coisa importante é saber como ler uma fração. Normalmente, a gente lê de uma forma coloquial e não de uma forma culta, como uma fração deveria ser chamada. Mas alguns problemas aparecem a forma culta e você não consegue resolver o problema por só saber a forma coloquial. Como assim forma coloquial e forma culta? Essa fração aqui, ó, numerador 1 e denominador 2, normalmente a gente lê 1/2. 1 porque esse número aqui de cima e meio porque está dividido por 2. Se aqui fosse 3, seria 3 meios. Se aqui fosse 7, 7 meios. Se aqui fosse 1000, 1000 meios. E sempre dessa forma. Só porque no andar da carruagem, do conteúdo que a gente foi estudando, a gente vai lembrar só disso, ó. 1/2. Você lê isso, está correto. Não está errado você pegar e falar, essa fração é 1/2. Mas lembre da forma culta, que quase sempre é a forma que está nos problemas. Se fosse aqui embaixo fosse 3, seria 1/3. 1/3. Se aqui em cima fosse 2, 2/3. Se aqui fosse 7, 7/3. Se aqui fosse 100, 100/3. E assim por diante. Mas normalmente vamos ler da forma mais fácil, mais simples, que é 1/. Eita, errei, ó. Eu botei 4. É 1/3. Não é? Agora, as outras aqui. Ah, professor, se embaixo for 4, é 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8. Vai seguindo a parte ordinal. 1/9, 1/10. Quando passa de 10, aí a gente lê 1/11, 1/12, até o 99, 1/99. Mas eu quero que pelo menos vocês leiam uma fração dessa forma. 1/11. 1 sobre a parte de baixo. Eu estou falando na leitura, não estou falando na escrita. Não estou dizendo que isso daqui é o correto, olha. Aquilo dali eu estou falando quando a gente estiver respondendo uma questão, quando eu perguntar que fração é essa, você pode me responder dessa forma.
não tem problema nenhum. Agora, depois da leitura, vamos começar a ver os tipos de frações. Nós vamos ver que as frações podem ser de 3 tipos. Elas podem ser próprias, impróprias ou aparente. Então, um minutinho para a gente copiar no quadro. Deixa eu dar uma pausa para vocês copiarem aí. E aí, pessoal, agora dá uma pausinha rapidinho para fazer uma mágica e sumir tudo aqui, aparecer tudo de novo. Bum! Voltamos agora, pessoal. Agora com os tipos de frações. Em relação à parte de tipos de frações, as frações são classificadas de 3 formas. A fração pode ser própria, imprópria ou aparente. Agora, quando é que uma fração é própria? Quando o numerador é menor que o denominador. Ou seja, uma fração é chamada de própria quando o de cima for menor do que o de baixo. Ou seja, 1 sobre 3. Aqui, ó. Esse eu acho que não risca. Esse. 1 sobre 3. Pode ser que 7 sobre 15. 8 sobre 20. 3 sobre 10. Ou seja, todas essas frações são chamadas de frações próprias. Quando o numerador, que é o de cima, é menor do que o denominador. Agora, as frações impróprias, tem muita gente que fala pela metade. Fala o seguinte, é quando o de cima é maior do que o de baixo. Não é somente isso. É quando o de cima é maior do que o de baixo e o de cima não dá para dividir pelo de baixo. Exemplo, ó. 7 sobre 3. O de cima é maior do que o de baixo? É. 7 dá para dividir por 3? Não. Então ela é imprópria. Agora, 8 sobre 2. 8 é maior do que 2? É. Mas 8 dá para dividir por 2? Dá. Então 8 sobre 2 não é imprópria. Por quê? Porque dá para dividir. Esse tipo de fração aqui, o de cima é maior do que o de baixo, mas como dá para dividir, ela não é imprópria. Então, ó, 10 sobre 7. Esse é maior do que esse? É. Dá para dividir? Não. Então é imprópria. 20 sobre 8. Quando eu falo se dá para dividir ou não, estou falando de divisões exatas, viu? Não venha querer fazer pela calculadora e dizer, professor, eu coloquei na calculadora e deu para dividir. Estou falando se não sobra resto. 20 dá para dividir por 8? Não. Então ela é imprópria. Agora, já a fração aparente, o numerador é divisível pelo denominador. Ou seja, o de cima dá para dividir pelo de baixo. Aí eu pego e coloco um exemplo. 4 sobre 4. 4 dá para dividir por 4? Dá, né? Então ela é aparente. 8 sobre 2. Aquele exemplo lá de cima. O 8 dá para dividir por 2? Dá. Então é aparente. 120 sobre 10. Ela é aparente? É, porque 120 dá para dividir por 10. E aí, pessoal, 2 sobre 4. Ela é aparente? É, né? Porque 4 dá para dividir por 2. Tô certo nisso? Fica louco. Tô certo? É aparente? Não é, Oliver? É aparente, né? Porque 4 dá para dividir por 2. Não, pessoal. Eu não olho se o de baixo dá para dividir pelo de cima. Eu olho se o de cima dá para dividir pelo de baixo. 2 dá para dividir por 4? Não. Então ela não é aparente. Só é aparente quando o de cima dá para dividir pelo de baixo. Então aqui não é. Ó. Preste atenção nas definições do que está escrito para não se confundir em besteira. Agora, olha,
continuando a parte dos tipos de frações, depois que a gente estuda os tipos de frações, a gente estuda a parte de número misto. Vocês podem estar achando que eu estou correndo um pouquinho. Se fosse na sala de aula, não seria tão rápido assim. Eu ia passar, pega mais exemplos. Mas aqui tem como vocês voltar e rever tudo de novo. Então, olha, e hoje ainda falta muita coisa. Eu acho que a aula de hoje vai demorar um pouquinho, vai ficar chato, mas bora, né? Número misto. O que é um número misto? Um número misto é um número que envolve um número natural e uma fração. Não sei, aparece muito isso, às vezes, em receita de bolo. Como assim receita de bolo? Está lá a receita de bolo e tem um exemplo assim. Coloque no bolo 3 xícaras de farinha de trigo e aparece algo desse tipo. Ou seja, 3 xícaras e meia. Isso daqui é um número misto. É um número que envolve um número natural com uma fração. Se eu perguntar, isso é uma fração? Não, isso não é uma fração. Isso é um número misto. Se eu quiser transformar isso em fração, eu posso transformar isso em fração. É só eu fazer o quê? Eu pego esse valor aqui, multiplico por esse, somo com esse. Ó, multiplico e somo. E esse valor aqui, eu vou repetir. Então, ficaria como, ó, 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. 7 sobre 2. Então, isso é uma fração. Isso é um número misto. Então, é complicado fazer isso, ó. Multiplica e soma. E o de baixo a gente repete. Outro exemplo, ó. 4, 3 sobre 5. Se eu pedir para transformar isso em fração, é só fazer o quê? Multiplica e soma. 5 vezes 4, 20, mais 3, 23. E o de baixo, repete. Agora, veja só. Eu escrevi aqui o seguinte. Número misto. São números que envolvem números naturais e frações. Tem números naturais e frações aqui. Elas são encontradas em frações impróprias. Como assim elas são encontradas em frações impróprias? Se eu pedir para você encontrar uma fração, ou pegar uma fração e pedir para transformar em número misto, sempre vai vir uma fração imprópria. Porque é uma fração imprópria, o de cima é maior do que o de baixo e não dá para ser dividido. A divisão não é exata. Então, ó, se eu pegasse um exemplo, o contrário desse, ó, pegasse 7 sobre 2 e pedisse para vocês transformarem isso em número misto. Aí o que é que eu faço? Uma fração, a gente viu no início da aula, que é uma divisão. Então, 7 sobre 2 é 7 dividido por 2. Quanto é 7 dividido por 2? O professor sempre disse que não dá para dividir. Não dá para dividir. Quando eu falo que não dá para dividir, é porque não dá uma divisão exata. Mas 7 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6. Sobra 1. Para eu transformar em número misto, aí eu lembro o seguinte. Esse 3 vai para frente. É esse númerozinho aqui, ó. Esse 1, que é o resto, vai para cima. E esse 2 aqui vai para baixo. Aí agora eu mentalizei aqui e pensei, Eline pensou o seguinte: e se isso for 0, professor? Se isso for 0, a fração não é imprópria. Então não tem como transformar em um número misto. Eu vou apenas transformar em um número natural. Então sempre quando vir uma fração pedindo para transformar numa fração imprópria, sempre no número misto, sempre vai ser uma fração imprópria. Então como é que vai ficar essa resposta aqui?
Eu sei que vai ficar isso. Eu só estava tirando a prova para vocês verem que vai encontrar esse mesmo valor. 3 na frente, 1 em cima e 2 embaixo. Parece até uma musiquinha. 3 para frente, 1 para cima, 2 para baixo. Né? Mas não gosto de musiquinha não, que isso é muita frescuragem. Então, ó, agora, se eu perguntasse a vocês, 23 sobre 5. Eu quero transformar isso em fração. Então, o que é que eu... Fração não. Quero transformar em número misto. Então, o que é que eu faço? Vou dividir 23 por 5. Eu acho que minha barriga está na frente. 23 por 5, que dá 4. 4 vezes 5, 20. Sobra 3. Esse daqui vai para frente. Esse daqui vai para cima. E esse daqui vai para baixo. É o mesmo que nós tínhamos ali. Então, pessoal, essa parte de tipos de frações e número misto, coisa simples, coisa fácil. Não entendeu? Repita aí de novo, veja os exemplos, veja a atividade de vocês, tentem fazer as questões, um tempinho para copiar, que ainda tem mais coisa hoje, viu? Estou explicando rápido e ainda tem mais coisa. Bora aí. Pronto, já deu pausa, já deu para copiar. Agora vamos continuar o nosso assunto. E aí, pessoal, agora voltando. Só está faltando essa partezinha agora para a gente terminar a aula da gente, que já foi muita informação hoje. Então eu peço que você reveja esse vídeo umas 2 ou 3 vezes, ou então copie no caderno que vocês estão vendo aqui. Depois vá para o livro, responda as atividades dessa unidade. No final eu coloco aqui as páginas que é para responder, porque é muita informação para uma aula só, viu? Se fosse isso, a gente ia ficar a semana toda só estudando cada uma dessas partes. Cada uma dessas partes sendo uma aula. Então, preste atenção. Nessa parte aqui, vamos falar sobre frações equivalentes. Agora, o que são frações equivalentes? Ah, eu sei, está copiado no quadro. Alguém pode ler e responder. Tem vezes que na sala nem isso alguém faz. Então, olha, frações equivalentes são o quê? São frações que são escritas de formas diferentes, mas representam mesmos valores. Não entendi. Simples assim. Ah, não entendeu? Então pronto, preste atenção. Se eu pedisse aqui, ó, esses dois, vamos supor que sejam dois bolos idênticos. Eu peguei, comi essa parte. Nesse outro bolo, eu comi essa parte e comi essa partezinha aqui. Aí eu vou chegar e vou perguntar para vocês. Qual é a fração que representa a parte pintada dessa figura? Qual é? 1 sobre 2. Porque eu pintei uma parte e a figura está dividida em duas partes. Já essa figura aqui, ficaria escrita de qual forma? 2 sobre 4. Agora, vocês olhando só para essas duas frações, que isso vai ser explicado na próxima aula. Viu? Então, não se preocupe, é muita coisa de fração e para um dia só não dá. Veja, eu tenho essas duas frações. Visualmente, qual das duas é maior? Essa fração ou essa fração? Ó, tô vendo aí que tem muita gente que está pensando, eu estou lendo a mente de vocês, e tem muita gente que está pensando que essa fração aqui é maior. Por quê? Porque os números são maiores do que aqueles. Não é? Claro, olha, se esses números são maiores do que aquele, essa fração com certeza é maior do que aquela. Será? A fração não funciona como número normal, como número natural. Agora, se eu fizesse a seguinte pergunta a vocês. Eu tenho esse bolo e esse bolo. Qual dos dois eu comi mais? Eu comi mais desse bolo ou desse? Desse daqui eu comi a metade do bolo. Desse daqui eu comi 2 pedaços.
Mas esses dois pedaços representam o quê? A metade do bolo. Então, o que acontece? Essa fração e essa fração, elas são equivalentes. Ou seja, eu não posso dizer que as frações são iguais. As frações são diferentes. Eu digo que elas são equivalentes. Por quê? Elas são escritas de maneiras diferentes, mas possuem o mesmo valor. Então, isso que é uma fração equivalente. São frações escritas de maneiras diferentes que representam o mesmo valor. Agora, como é que eu faço para escrever frações equivalentes? Para escrever frações equivalentes, eu faço o seguinte. Vamos supor que eu coloquei esse exemplo. 3 sobre 4. Para você escrever uma fração equivalente a ela, basta você escolher um número e multiplicar os dois. Como assim? Olha, vou escolher um número fácil. Não escolha o número 1, pelo amor de Deus. Tire o 1 e tire o 0. Escolha qualquer número, menos 1 e 0. Vou escolher o número 2. Eu multiplico de cima por 2, que dá 6. E multiplico de baixo por 2, que dá 8. Então eu encontrei a fração equivalente. Vou encontrar outra fração equivalente. Eu escolho outro número. Vou escolher quem? Quanto menor, melhor. Vou escolher o número 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Aí alguém vai vir com aquela historinha. Professor, então é só fazer assim. O de cima eu faço de 3 em 3 e o de baixo eu faço de 4 em 4. Olha, em certas ocasiões isso dá certo, mas em algumas ocasiões não. Em quais ocasiões não vai dar certo? Se eu pegar e fizer a seguinte pergunta. Verifique se as frações são equivalentes. Aí eu coloco 3 sobre 4 e 15 sobre 20. Eu quero saber se as duas frações são equivalentes. Então você pode fazer de duas formas. A primeira, pensar em um número que você multiplicou por 3, que dá 15, e pegar esse número, multiplicar pelo de baixo e ver se dá esse. Ou então, eu prefiro fazer isso. Eu multiplico o cruzado e vejo se os resultados são iguais. Se os resultados forem iguais, elas são equivalentes. Se não for igual, ela não é equivalente. 3 vezes 20, 60. 60 é igual a 4 vezes 15, que dá 60. Então, elas são equivalentes. Então, as questões de frações equivalentes podem vir o quê? Pode vir frações, pedindo para vocês escreverem frações equivalentes. Basta escolher o número e multiplicar os dois. Aí eu falei ali o seguinte também, olha. Não só multiplicar, como você pode dividir. Mas quando essa parte dividir, é outra parte das frações que a gente estuda que é muito importante, que é a parte da simplificação de frações. Que eu tenho que pegar uma fração, escolher um número e ir dividindo, até não poder mais. Quando não tiver mais nenhum número que divida os dois, essa fração é chamada de fração irredutível. Ó, 30 sobre 50. Aí vem assim. Tem algum número que você pode pegar e dividir os dois ao mesmo tempo? Aí, tem 2, né? 2 dá para dividir os dois. Que é par, aí eu divido por 2. Dá 15 sobre 25. Tem algum número que divida os dois ao mesmo tempo? Tem o 5, né? Que dá para dividir os dois ao mesmo tempo. Que os dois terminam em 5. 3 sobre 5. Tem mais algum número que divida os dois ao mesmo tempo? Não. Então, acabei. Eu simplifiquei a minha fração e transformei ela em uma fração irredutível. Mas todas essas frações aqui, ó, essa e essa, são chamadas frações equivalentes a essa primeira. Então, pessoal, eu sei que é rápido, é poucos exemplos, mas a gente não pode estender muito o vídeo, senão vai ficar muito longo, muita gente não vai assistir, porque tem muita gente aí com preguiça.
Então veja só, o que é que eu peço a vocês? Assistam, depois que assistirem ao vídeo, peguem o livro de vocês. Primeiro, copie todo o conteúdo no caderno para ficar bem organizado, bem bonitinho. Pegue o livro de vocês, da página 91 até a página 100. Ó, 91 até a página 100. Isso daqui é o que? É as atividades da semana. Então essa próxima semana, segunda-feira eu já quero dúvidas de vocês em relação a esse assunto. Eu quero que vocês cheguem lá e digam: professor, eu não entendi nada do que você explicou rápido demais, eu tentei fazer as questões estão tudo diferente do que você explicou. Mas é para isso que tem as aulas durante a semana, para a gente preencher o que faltou aqui. Aqui é uma aulazinha rápida, uma aulinha simples, só para a gente relembrar, porque todos vocês já estudaram frações. Todos. Então, vocês chegaram no 6º ano, vocês já passaram por isso. Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje encerra aqui. Eu agradeço a vocês por terem assistido mais esse vídeo. Espero que tenha alguma utilidade para vocês tirarem algumas dúvidas do assunto. E o que ficou faltando, que vocês não conseguiram entender, anotem no caderninho que segunda-feira nós temos 2 aulas, é um tempo longo, dá para a gente tirar muita dúvida, mas não tem como ter dúvida sem ter estudado. Então, galera, beleza, valeu, um abraço a todos, espero que isso acabe logo para a gente voltar para a sala de aula, que já estou agoniado aqui só falando para a câmera e não estou vendo ninguém, não estou mandando ninguém fazer silêncio, ninguém ficar quieto, já está dando agonia. Então, pessoal, beleza? Até a próxima aula.